Às vezes a gente fala aquela história, esqueci, mas não perdoo, perdoo, mas não esqueci, né? Uma coisa assim. Não é isso. Eu sou Rosa Maria Faveiro, aqui é o Tecendo a Vida. O Tecendo a Vida é com que objetivo? Desamarrar alguns nós e colocar a vida em movimento. Então, em outras palavras, é o quê? A gente quer identificar e quebrar algumas crenças limitantes e alguns bloqueios que a gente tem e dar um passo a mais na vida, um passo com mais leveza, né? Um passo que nos deixe mais tranquilos, mais leves e com menos peso, né? Porque a gente percebe muito as pessoas muito com problemas que às vezes não consegue resolver ou leva muitos anos fazendo uma terapia para conseguir dar um passinho para frente, dar mais movimento a partir de uma percepção de seus bloqueios, né, das coisas que te limitam e que fazem você ficar aí com alguma coisa amarrada. Então, o tema de hoje vai ser de quem é a culpa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a vítima, a culpa, a inocência e a solução. Porque o mais importante aqui é que a gente possa trazer esse nó que a gente diz, né, esse enrosco, essa amarra que a gente tem, que são as nossas crenças limitantes, os nossos problemas, e tentar dar uma solução para ela. Porque o Tecendo a Vida tem esse objetivo, de a gente tecer, quer dizer, ir a cada passo dando mais um movimento e com um pouco mais de leveza e descobrindo, né? Descobrindo coisas que às vezes a gente não percebia. Às vezes a gente passa muito tempo com situações que são bloqueantes, que são, né, que travam a gente gente não percebe. E aí, quando cai aquela ficha, aí você fala, opa, nossa, agora sim, aí consegue desenroscar um nozinho e dar mais um passinho. Um novo olhar, né, para coisas que, né, a gente vem se enroscando e a partir desse novo olhar e de perceber isso, alguma coisa que nos travava, a gente automaticamente começa a se movimentar. E lógico que você também precisa fazer o movimento, que aí vem o que a gente fala que é a lição de casa, né? A gente tem que pegar aquilo que percebeu, que veio na nossa percepção e dar mais um passo para frente, para dar continuidade na nossa vida. Tem uma situação que muita gente, quando tem um problema de relacionamento ou alguma situação na vida, seja por pessoas, né, provocadas por pessoas ou por circunstâncias mesmo da vida, a pessoa acaba falando, querendo olhar para quem é o responsável. Quem foi o responsável por aquilo acontecer? E muitas vezes, sim, né, tem algumas situações que alguém foi responsável por ela. Aí a gente fala, quem foi o responsável? Tal. Só que assim, vocês sabem qual a diferença de culpado e responsável? Porque às vezes a gente fala assim, a gente quer responsabilizar, né? A gente quer ver quem é o culpado. Só que existe uma diferença de culpa e responsabilidade. O que para vocês é culpa e o que para vocês é responsabilidade. Então, quando a gente fala em culpa, né? A culpa é o quê? É aquilo que alguém provocou e que prejudica alguém, que fez algo que provocou um mal, vamos dizer assim, né? Então, se eu vou e bato em alguém, dou um tapa em alguém, então, assim, naquela ato de agredir o outro, eu fui culpado, tá? E, teoricamente, então, o outro foi o que a gente chama aí de vítima, ou que estava inocente na situação, tá? Mas aí, assim, um culpado é sempre responsável? Qual que é a diferença? Então, o que é a responsabilidade? A responsabilidade é aquele ato de uma pessoa que é adulta, né, e que toma para si, por exemplo, uma dívida. Aí você tem uma dívida que não pagou. Então, assim, você é culpado porque você deve aquilo. Mas, assim, você se responsabilizou por ela? Estava no seu nome? Então, o que acontece? Quando a gente fala, então, em culpa e responsabilidade, na verdade, a gente está falando de duas coisas diferentes, tá? Então, a culpa é quando você faz um ato que faz um mal a alguém, ou prejudica alguém ou algo, de alguma forma, né? E a responsabilidade é aquilo que você
toma, né, para si e que você é judicialmente ou moralmente, ou enfim, responsabilizado, tá? Então são coisas diferentes. Mas por que eu estou falando isso? Então, assim, um culpado nem sempre ele é responsável, ele não se responsabilizou, não foi responsabilizado, mas ele é culpado, certo? Então, um culpado nem sempre é responsável. Agora, um responsável é sempre culpado? Aí eu digo, não, né? Então, assim, uma pessoa que é responsável, ela pode ser responsável e ser vítima, e não ser a culpada, tá? Então, quando a gente fala, então, em responsabilidade e culpa, a gente tem que olhar aqui com esses conceitos de uma forma diferente e vocês vão entender mais para frente por que eu estou falando sobre isso. E aí, o que é uma pessoa inocente? O inocente, se você for procurar no dicionário, ele vai dar também, né, dentro desse contexto de uma ação que prejudicou alguém, ele pode ser, vamos dizer, o inocente, aquele que não é o culpado seria o inocente, mas inocência também ela tem a ver com pureza, com candura, delicadeza, né? Você fala assim, com criancice, então uma criança tem uma pureza, uma ingenuidade, né? Uma credulidade, então, e até uma ignorância, né? Então, assim, é uma inocente, às vezes a gente fala assim, ah, seu inocente, nossa, aquele cara é muito inocente, porque assim, ele é sem maldade, ou sem, né? Então, a inocência, ela tem várias formas de você identificar e dizer o que é uma coisa inocente, inclusive a própria criancice, vamos dizer, a infantilidade. Quando a gente é adulto, a tendência é que nós sejamos responsáveis, independente de sermos culpados ou inocentes, tá? Então, vocês estão entendendo aqui onde eu estou querendo chegar, né? Então, um inocente, ele pode ser tanto responsável, quanto pode ser inocente. Então, o inocente, eu tenho aquele inocente que não é responsável, e tenho aquele inocente que sim pode ser responsável. Aí é nessa situação que eu quero chegar. A gente tem, então, uma situação que é de culpa, de inocência e de responsabilidade. Então, o culpado é aquele que fez algo, que provocou algo, que prejudicou alguém ou alguma situação, né? Independente se é na parte pessoal, se é na parte política, se é na parte de relacionamento. Então, você provoca algo e você fica culpado. Então, quando você faz algo para alguém, ou alguém te faz algo, aquela pessoa é culpada, então ela tem uma culpa por aquilo, tá? Então, quando a gente provoca algo de ruim. E a responsabilidade, que não tem nada a ver com a culpa, é quando você assume aquilo, ou quando algum órgão, né, por exemplo, então se eu vou e mato alguém, a justiça vai e me responsabiliza por aquilo. Então, eu vou ter que judicialmente me responsabilizar. Então, antes disso, eu sou apenas culpado, tá? E o inocente é aquela pessoa que foi vítima de uma agressão ou vítima de uma culpa, teoricamente. E aí, essa vítima, a gente acha que ela é sempre, então, que não é o responsável, que o responsável é o outro. Então, quando a gente fala então, sobre essa visão, o que a gente tem? Eu posso, sim, ser responsável, mesmo em situações que eu não tenho culpa. Concordam? Então, assim, eu posso ser responsável por algo porque eu me responsabilizei. Então, eu fui lá e falei, não, eu fiz isso. Ou então, tá, ele que fez, mas eu também podia ter feito isso aqui diferente um pouquinho. Então, por exemplo, se eu estou no trânsito, aí eu vou e alguém bate atrás, né? A gente fala, pela lei de trânsito, quem bateu atrás é culpado, né? Então, tá, eu estava parada no semáforo, o outro veio e bateu atrás, tá? Agora, por exemplo, se eu não freiei no tempo certo, se a minha luz de freio estava quebrada, né, ou qualquer coisa desse tipo, então, assim, eu também fui responsável.
Então, se eu estava numa situação que me deixava, vamos dizer, menos cuidadoso, eu também fui responsável. Então, o outro passa a ser culpado, só que ele não é culpado sozinho, né? Então, essas situações assim que a gente percebe que a gente é corresponsável normalmente, tá? E que é a coisa que é muito importante, porque a gente acaba sempre vendo as pessoas brigando, seja na política, nos relacionamentos, relacionamento de casal, em todas as relações humanas, essa briga para saber quem teve a culpa. Algumas coisas são muito claras, né? De algumas coisas que a gente sabe que o outro foi o culpado. Agora, pegando o caso do trânsito, por exemplo, foi feita uma pesquisa com assaltantes de semáforo, assaltantes de trânsito. E ele então dizia assim, eles diziam, né, a maioria das estratégias, vamos dizer assim, de assalto é nunca pegar a pessoa que está primeira da fila no semáforo. Por quê? Porque se ela arrancar, e eu posso estar dentro da janela do carro, ele vai me machucar. Então, ele não assaltava o primeiro. Aí ele dizia também, eu não assalto também quem me olha nos olhos. Por quê? Porque ele pode me reconhecer depois. Então, ele escolhe alguém que não está olhando para ele e que não olha ele nos olhos. Então, assim, aí você pega uma pessoa que fala, nossa, eu já fui assaltada 10 vezes no trânsito, né? E aí fica bravo e fica vítima. E aí a gente vai falar do vitimização, né? Então ele fica muito vítima. E aí a gente vai falar, tá, mas assim, eu tenho responsabilidade se foi o outro que veio e me assaltou? Só que se eu estou no trânsito distraída, eu não estou olhando, estou lá no celular, eu estou fazendo qualquer coisa e fui assaltada, não sai a responsabilidade, a culpa, né, do cara que me assaltou, de alguém que me assaltou. Mas você concorda que eu também tive uma ação de descuidado, né? Eu fiquei numa situação que eu me coloquei vulnerável e aquilo aconteceu. Então, as pessoas que pegam, por exemplo, muito assaltadas, estou colocando esse exemplo, mas a gente poderia colocar vários outros, né? Então, a pessoa que foi assaltada, às vezes ela fala, nossa, só esse ano foi assaltada 10 vezes, né? Então, assim, quando as coisas se repetem, e eu falei até num outro vídeo já, quando a gente tem uma situação que se repete muito com a gente, mais ainda a gente tem que ficar muito atento. Por que que eu estou fazendo isso? Onde eu estou me colocando à disposição daquela situação? Então, aí o que acontece? Eu começo a olhar para mim, né? Onde eu estava, em que momento e por quê? Onde eu estou dentro dessa situação que gera uma coisa que eu fique vítima, tá? Então, a gente chega a que conclusão? Que sim, eu posso ser vítima, tá? De uma situação, mas posso sim ser responsável. Vocês concordam comigo? Então, assim, posso sim ser corresponsável. Então, claro que a responsabilidade é maior daquele que provocou um mal e que quer te fazer um mal, mas você tem uma responsabilidade por estar, vamos dizer, à disposição daquela situação. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, assim, o que é uma vítima, né? A vítima é aquela que sofre por culpa sua própria ou de outrem, né? Então, isso é o que estava no dicionário com relação ao que é uma vítima, né? E aí tem aquela pessoa que se vitimiza, né? Que é o quê? Ela geralmente acredita que os seus problemas são causados por alguém, sempre por alguém, e nunca por ela mesma. Então, eu comecei falando do quê? Daquela vítima que sim teve alguém que provocou. Só que aí a gente vai percebendo que algumas pessoas, né, e a gente mesmo, em muitas situações, fica vítima e vai alimentando um estado de vítima, mesmo em situações que não é o outro que provocou. Eu contei outro dia aqui também sobre a questão do trânsito, até quando eu dirigia, e aquela coisa de achar que tinha alguém me fechando, etc, etc. Por quê, então? Porque aí eu ficava achando que eu era a vítima. Então, pensem vocês aí, o que vocês têm que acontece aí no dia a dia e com mais frequência, que vocês são vítimas? Isso sempre acontece comigo,
Toda hora acontece comigo, só que aí eu fico com tanta raiva e eu fico tão achando que eu sou realmente vítima daquela situação, que eu me coloco numa situação realmente de criança, de ser a vítima daquilo. E quando eu sou a vítima, eu estou passiva, concordam? Então, assim, alguém provocou algo e esse alguém é ativo, foi lá e me assaltou, por exemplo, e eu sou só inocente. Então, às vezes, a gente vai indo nesse movimento de não olhar para essa questão da coautoria, da situação, e vai, vamos dizer, alimentando o nosso lado vítima, a nosso ser vítima. E esse ser vítima, ele congela a gente. Então, quando a gente fala em desamarrar nós, um dos nós que a gente mais vê, que mais aparece nos atendimentos, e nas situações do dia a dia mesmo, isso é uma coisa que eu percebi muito ao longo assim, da vida, de olhando as pessoas que são vítimas, as que são mais propensas à vitimização, e a gente percebe que o lugar de vítima, ele te perpetua, né? Você fica muito tempo naquilo. Por exemplo, um caso assim, uma separação. Então, numa separação, né, a gente já falou, o casal não está conseguindo mais viver. Então, assim, só que alguém tomou alguma iniciativa, por exemplo, traiu, por exemplo, ou saiu do casamento. E aquele outro que fica na situação que, vamos dizer, foi agredido, ele entra numa situação de vítima. E, sim, às vezes teve uma situação que o marido ou a mulher foi mais agressivo, ou que fez algo muito ruim, e etc. Sim, só que quando a pessoa fica nesse lugar da vítima, ela leva muito tempo. Então a gente vê pessoas que se separam, por exemplo, e ficam anos e anos sofrendo por aquela situação e não conseguem nem arrumar mais, né, um namorado, um companheiro, o homem também. Por quê? Porque vive no passado, fica vivendo uma situação e fica remoendo aquilo. E essa postura de vítima, ela deixa a gente enfraquecido, enfraquece. Quanto mais tempo fica na situação de vítima de uma situação, mais enfraquecido a gente fica. Então a gente vai indo e sempre amargurado, entristecido, raivoso e procurando um culpado ou querendo colocar a situação como você inocente. Então pode ser a chuva, porque choveu, e hoje eu ia sair, choveu bem hoje, então eu fui vítima, a pessoa que me agrediu, eu sou vítima, aí no trânsito eu bati com alguém no trânsito, eu fui a vítima, e aí você fica impotente, porque a impotência é a consequência maior de ser vítima, porque a vítima, ela vai esperar o quê? Que alguém resolva para ela. Então a gente para e fica numa postura de não fazer, uma postura de estagnado. E isso às vezes leva muito tempo e a gente fica e vai ficando cada vez mais enfraquecido. Mais um exemplo. Então, assim, vamos supor eu tenho uma doença. Estou com diabetes, por exemplo, ou estou com obesidade. Enfim, claro que tem várias situações, várias questões que são realmente da saúde e tal. Mas, se você pega, por exemplo, eu tenho diabetes, aí melhor eu não comer açúcar, porque vai aumentar e eu vou ficar pior. Só que aí o que eu faço? Eu como açúcar. Só que aí o que eu faço? Eu culpo a genética. Então, assim, não, porque é genético, porque veio dos meus pais, dos meus ancestrais. Então, assim, até na questão da saúde, a gente também é, vamos dizer, corresponsável na maioria das vezes. Meu professor, que é médico, ele dizia assim, né, que no consultório tinha as senhoras que estavam lá esperando para ser atendida e elas tinham lá as doenças dela, e ele passava o remédio, só que o que acontecia? Não tomava, ela voltava depois, doutor, eu tô mal, tô mal. Só que o que aconteceu? Não fez o que tinha que ser feito. Então, assim, quem é o responsável? Ah, não, mas é genético. É a genética, então tá tudo bem. Né? Então, assim, a pessoa não assume para si a responsabilidade que lhe cabe, então ela não é coautora do seu problema. Né? O que então eu estou querendo dizer com tudo isso aí? Eu estou querendo dizer que a gente tem uma situação que, sim, podemos ser vítimas e que o outro pode ser culpado,
o outro que é culpado precisa ser responsabilizado, seja com algum feedback, se for uma empresa, se teve uma situação na empresa e o funcionário fez algo inadequado, ou se é com crime, aí a justiça vai fazer alguma coisa para responsabilizar aquela pessoa. E só que assim, por que eu tenho que ficar esperando o outro, que vem do outro, ou que vem do governo, ou que vem da justiça, ou que vem de fora, ou que vem da mãe, ou que vem do pai, né? Ou que vem de qualquer um. Então, aqui eu chego no que seria a solução para a gente sair desse lugar e ficar atento, né? Atento para o que vem e o que pode nos ajudar. Porque, assim, quando eu estou numa situação de paralisia por uma questão que pode sim ser de eu ser vítima de algo, aí a gente tem uma coisa que assim, o Bert Hellinger não fala isso claramente na obra dele, né, explicitamente, mas a partir do meu estudo da constelação e da visão sistêmica, tudo isso que eu já vinha achando ficou muito mais claro a partir desse conhecimento sistêmico, né? De você ser parte de um sistema. Então, quando alguém me agride, ou quando eu agrido alguém, ou quando tem brigas políticas ou qualquer outro tipo de coisas que o relacionamento entra em conflito, você tem um sistema funcionando, onde todos são corresponsáveis, de alguma forma, com menos ou com maior grau, com menor ou maior grau, mas todos são responsáveis. Então, é aqui que eu venho trazer, e o que é esse objetivo? De a gente desamarrar esse nó, e de ir para frente, e de ir para um lugar de solução, tá? Então, assim, o que então a gente pode ter de solução? E eu tenho experimentado isso para mim, e vi já muitas pessoas fazendo, né, e agindo a partir desse conceito, e realmente é completamente diferente. Você sai de uma situação de fraqueza e passa a ter força. Então, essa é a grande vantagem de usar isso que eu vou falar para vocês, né? De você sair de um lugar de estagnação, de amarrado, para sair para mais leveza e para mais movimento de vida, que é aqui, é esse o nosso objetivo. Então, o que é essa solução? É assim, independente do que o outro me fez, do que o sistema fez e do que está acontecendo, tá? Eu vou trazer a responsabilidade para mim. Então, eu vou ser autorresponsável. Meu professor até usa um termo que eu gosto bastante, que é assim, autorresponsabilidade radical. Independente de quem provocou, de quem é a culpa, eu sou responsável também, de alguma forma. Então, quando eu olho dessa forma, eu começo a ter força de ação. Concorda que se eu sou vítima, eu sou vítima. Alguém me fez um mal. Eu estou chateada com a pessoa, estou brava. Aí o que eu fico? Triste, enfraquecido. E o que eu posso fazer? Nada, eu sou vítima, né? Não posso fazer nada. Agora, a partir do momento que eu assumo a minha cota de responsabilidade por aquilo, agora eu consigo agir. Porque a gente vê muitas pessoas que sofreram situações bem importantes e passam a vida xingando, brigando com aquilo. Aí sim, você deve procurar justiça, procurar que a pessoa que foi o responsável seja responsabilizado, seja judicialmente, ou enfim, numa empresa, ou mesmo numa relação de amigos, né? Mas assim, olha o que eu posso fazer a partir de mim, porque a gente só pode ter uma ação de força a partir da gente, como eu sempre digo, a partir do meu lugar. Então, assim, é aqui que eu tenho força e é aqui que eu consigo agir. Então, o que a gente faz? Entra, então, numa situação que é de autorresponsabilidade por qualquer situação. Então, qual que é a importância, né, de a gente se responsabilizar? A gente sai do lugar de infantil, porque, concorda, uma criança, ela não é responsável enquanto ela é criança, bem criança. Então, ela é assim, inocente, vamos dizer, né? Como eu falei que até esse termo pode ser usado para criancice, né? Então, ela é inocente. Então, os pais são responsáveis. A partir de que essa criança cresce,
ela passa a poder ser responsável por ela mesma. Só que muitas vezes a gente passa a vida, e mesmo idosos já, ainda na postura da criança, que é aquele que não se responsabiliza. Quando eu vou para esse lugar de adulto, que aí é de responsável, aí eu ganho força, aí eu tenho como agir. Então, assim, qual que é o nosso objetivo? É justiça ou ficar bem e ser feliz? Então, assim, a justiça, quando necessária, pode ser usada, mas quando é uma relação, briguei com a minha amiga, briguei com meu marido, aconteceu tal coisa, se eu ficar procurando esse culpado e só achando que ele é culpado e eu sou vítima, eu não posso fazer nada, eu fico completamente amarrado. Então, quando a gente é autorresponsável, então, assim, já parou de gastar tempo de ficar reclamando, certo? Aí você ganha clareza, porque assim, bom, então eu sou responsável aqui, o outro é responsável aqui. E agora, eu faço o que com isso? Tá? Eu ganho poder de decisão. Um outro conceito que eu quero trazer aqui, quando alguém entra no lugar de vítima, vocês já repararam que sempre tem alguém que é o defensor? Então, assim, alguém sofreu um mal, e aí ela fica se vitimizando, fica reclamando. Aí alguém vai falar, nossa, que absurdo que aconteceu isso, olha o que fizeram com ela e tal, 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 e passa a ser o salvador daquela. Quando a gente volta um pouquinho, pensar na criança, por exemplo, o ganho mais importante da responsabilização é o feedback, concordam? Então, assim, quando você tem uma pessoa que ela fica no lugar de vítima e, né, o amigo fica querendo salvar, ele tira a oportunidade de aquela vítima ter um feedback da vida. É a mesma coisa com a criança, quando os pais às vezes vão e não querem que o filho sofra uma situação que ela é vítima. Então aí ele vai e tenta salvar. Só que assim, se a criança não recebe esse feedback, ela vai melhorar? Não vai. Ela vai aprender? Não vai. Então, a mesma coisa no trabalho. O funcionário fez alguma coisa totalmente inadequada, e aí você, né, mas foi por acaso, foi por engano, mas ele é uma boa pessoa, e aí não faz uma ação, você deixa que a pessoa não perceba, e ela fica continuando fazendo esse lugar de vítima. Então, se a criancinha sobe num banquinho, ela sobe num banquinho que é pequeno para ela, concorda? Sobe um banquinho que é um degrauzinho. Se ela cair de lá, ela já vai aprender que não pode subir ali, que não é bom subir ali. E não vai morrer, porque é um espacinho pequenininho. Só que quando a gente evita, por exemplo, que a criança se machuque, né, e tem um feedback naquela situação pequenininha, quando ela tiver mais adulta, ela vai fazer, às vezes, um tombo maior, porque ela não teve um feedback que corrigisse aquele percurso durante a caminhada. Então, quando a gente chega na fase adulta, muitas vezes a gente tem um tombo que vai dar muito mais prejuízo porque não teve o feedback anterior. E algumas situações levam a gente, às vezes, a ficar doente, porque essa vitimização vai levando a gente para um lugar de falta de ação e de não chegar a lugar nenhum, e às vezes você fica doente, e aí vai entrar o quê? Mas ela é doente, coitadinha, né? Então, não, vamos relevar porque a pessoa está doente. Então, aí, cada vez mais fica difícil o feedback e a pessoa crescer dentro daquela situação, porque ela ficou vítima por muito tempo. Então, a vítima precisa ser resolvida logo, quanto antes melhor, né? E o que a gente faz, então? Traz a responsabilidade para a gente. Então, se eu vivi uma situação complicada, que teoricamente eu fui vítima, alguém foi culpado, eu vou buscar a minha responsabilidade, qual a minha parte de responsabilidade por aquilo. E aí isso faz eu crescer e isso me dá força, que é o mais importante que a gente vê, as pessoas que chegam no consultório, na terapia com essa questão da vítima, ela fica sempre muito mais difícil de sair daquela situação, porque ela fica muito enfraquecida. Então ela precisa ganhar força. É aqui essa nossa intenção, para desamarrar esse nó. Então, aí, quando a gente tem que fazer isso? Sempre que alguma coisa inesperada acontecer,
que me tirar do sério, eu posso sim dar um chilique, né? Posso gritar, xingar, tirar a calça, pisar em cima, ficar bem brava, que está tudo bem, né? A gente é humano e tem reações às ações que nos incomodam, só que depois trazer para isso, tá? Assim, tá, e o que eu vou fazer? Qual é a minha responsabilidade? O que me dá força e ferramenta para agir? E quando a gente tem uma situação que é muito difícil, coloca os seus ancestrais na força. Então, eu tenho a força da mãe, tenho a força do pai, a força dos ancestrais. Olha quantas coisas eles viveram e que foram vítimas e que sofreram das circunstâncias da vida, né? E de uma série de outras coisas. E a gente está aqui vivo. E se a gente está aqui vivo é porque eles fizeram o trabalho bem feito. E é assim que a gente tem que fazer, um trabalho bem feito para que os nossos filhos também consigam ganhar força e ir para frente. Então, eu quero falar um pouquinho sobre quando eu tenho culpa, tá? Então, assim, a gente falou da inocência e tal, e da responsabilidade. E quando a culpa é minha? Então, assim, eu provoquei algo para alguém. Porque isso também de culpa, concorda que é bem, assim, isso é outro assunto para outra live, mas assim, o que é culpa, né, e o que não é? Tudo depende da cultura, tudo depende de uma série de coisas, né? Aquilo que numa cultura pode ser ruim, na outra pode não ser. Então, se você falar, marido traiu, ou a mulher tem 2 maridos, ou enfim, só dando um exemplo, assim, nessa cultura pode ser errado, né? Uma outra cultura, isso pode ser certo. Então, assim, se uma pessoa faz algo, né, dentro de um sistema, e por isso que eu digo, a gente tem que sempre olhar para um sistema e não para o indivíduo, então é sempre um sistema de relações. Então, a gente vê na política a mesma coisa, né? Então, assim, é muita briga, porque cada um acha que o outro é o culpado e não traz a responsabilidade e não cresce com aquilo. Agora, se eu provoquei algo que pode ter ferido alguém, e que aí é a minha culpa, vamos dizer, eu que fui culpado, aí ok, aí eu vou me responsabilizar também, né? Por quê? Porque da mesma forma, muitas vezes a gente faz ações e a gente não assume aquilo e passa a vida toda se chicoteando, né? Aí a gente entra num lugar de, vamos dizer, de auto-boicote, que a gente chama na sistêmica de expiação, de provocar um mal para mim, para compensar o mal que eu provoquei no outro. Só que é aquela história, né? Então, se eu vou lá, trombo com alguém no mercado, caiu a caixinha de ovo, né? Quebraram os ovos dele. Então, eu vou lá, pego os meus ovos e jogo no chão também, vou quebrar o meu. Né? Então, eu falo assim, eu provoquei um mal para alguém, e aí eu provoco um mal para mim para compensar e eu senti inocente, porque a gente está sempre buscando essa consciência leve. Só que, às vezes, o melhor é assim, eu assumi a minha responsabilidade, sim, quebrei aqueles seus ovos, ou fiz aquilo, sinto muito, e o que eu faço a partir daqui? O que eu vou trabalhar em mim para compensar aquilo com algo bom, e não com algo ruim? Porque quando eu estou a culpada e quero me manter inocente na culpa, eu faço o quê? Me boicoto. Aí eu fico doente, aí eu tenho uma coisa de não querer me dar bem na vida e vou passando por situações que é assim, de me provocar um mal para compensar o mal que eu provoquei no outro. Então, assim, é uma coisa boba, né? E que a gente faz o tempo todo, né? A gente pode pensar isso, vocês vão ver que toda hora a gente faz isso, tá? Então, assim, quando a gente, então, tem a culpa, é a mesma coisa, trazer, não ficar mastigando essa culpa, remoendo essa culpa e se chicoteando, mas trazer para a responsabilidade também. Então, assim, fui responsável, fiz esse ato muito ruim, inadequado, ok, eu assumo a minha responsabilidade nisso, eu não tenho como mudar, porque o passado é inevitável, né? Já foi. Então, assim, o que eu faço para frente agora para conseguir compensar isso? Porque se a gente está num sistema, quando eu faço algo para compensar, o sistema ganha como um todo. Então, mesmo que eu tenha provocado um mal, de alguma forma, não estou tirando responsabilidade, tá? Eu estou dizendo assim, eu posso fazer algo a partir dali.
e não ficar me torturando por algo que eu não tenho mais como voltar atrás, tá? Então, esse é o nosso recadinho de hoje. Então, a gente está falando o que aqui? De culpa, responsabilidade, mas o mais importante é assim, o que eu quero para a minha vida. Eu quero ficar no lugar triste, doente, enfraquecido, ou eu preciso fazer algo para frente, e para a vida, e para o bem, e para ganhar força. Então, na medida que eu vou para frente com a minha responsabilidade, eu consigo saber o que fazer. Aí, assim, fica muito mais claro. Então, eu vou fazer, a partir de agora, isso. Se eu fiz errado, eu vou compensar, e se eu fiz certo, ótimo, mas assim, não vou ficar sofrendo, eu vou pegar aquilo e deixar para o passado, né? Responsabilizar o que tem que ser responsabilizado, tomar as ações necessárias e ir para frente com força, tá? Então, eu estou trazendo isso aqui porque é uma das coisas que a gente mais percebe nos atendimentos, as pessoas num lugar de vítima, né? Num lugar, assim, de inação, porque é o mais importante, e não saber agir. Então, quando a gente entra e coloca essa possibilidade de ser responsável, a gente ganha muita ferramenta e muita bagagem para ir para frente, tá bom? Então, essa é a ideia hoje e a gente se vê, então, na próxima. Um beijão!